Oi, voltamos com a segunda parte, do nosso livro, aí no capítulo 9, Cidadãos Precisando de Ajuda. Então, nós vamos continuar aquela parte, essa nossa segunda parte, na verdade, que já fizemos a primeira, você tem ela aí. Mas nós vamos orar ao Pai para que seja conosco com a ministração do Espírito Santo sobre nós e nossos corações. Senhor Deus, nos ajude, nos abençoe, nos dirija, nos conduza para a glória e para a honra do teu nome. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. A presença e o poder do pecado que habita em nós. Isso. A gente, o Paul, ele diz que a igreja subestima muito, e muito sério, o poder que o pecado, a presença, do pecado que ainda habita em nós e em nossa vida, e nessa vida espiritual. E uma coisa que é séria, quando nós batalhamos contra o pecado nos outros e em nós, nossa intervenção não deve ser crítica ou de julgamento. Normalmente a gente é mais crítico e julga imediatamente, o pecado, na verdade. Então, esse é algo que a gente precisa, e aqui ele vai dar alguns passos justamente nessa visão de que ela deve nos direcionar para Cristo e para as glórias de sua graça, de modo que sejamos encorajados a segui-lo de maneira mais humilde, cuidadosa e confiante. É justamente aqui que vai acontecer, Cada um ajuda o outro. Então, cada um deve ajudar o outro, E a gente tem... cada crente é chamado a reconhecer humildemente sua necessidade diária de ajuda, e cada crente é chamado diariamente a ser um dos auxiliares de Deus. Então, nós somos auxiliares ou somos todos auxiliadores que também precisamos de auxílio. Somos chamados a servir e estar dispostos a ser servidos. Então, isso é um reconhecimento de humildade que precisa e que faz com que que permite com que nós sejamos instrumentos de Deus para justamente encorajar os outros, Então, a gente, muitas vezes, nós precisamos ir aos outros reconhecendo que também precisamos igualmente de tudo aquilo que fomos dar à pessoa. Então, não é chegar como se você fosse o perfeito, ou como se você fosse alguém que não precisaria mais da ajuda, que você já está 100%, vamos dizer assim, correto, 100% já firmado, É interessante que, quando ele fala aqui da passagem que ocorre em Romanos 7, ou melhor, quando aquele texto que nós lemos, que é de Hebreus, quando ele diz assim, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, veja que é todo mundo, todo dia. Um chamado que abrange todos os membros de Cristo. E ele diz assim, o plano de Deus é que o clero profissional se concentre em treinar e equipar todos os membros do corpo de Cristo para esse ministério essencial. Ou seja, uma das coisas que às vezes a gente esquece é que deveria ter um grupo de aconselhamento bíblico na sua igreja. A turma que fosse um pessoal que quisesse, que estivesse disposto a aprender e a formar e estar assim preparado para essa área, ajudar nessa área. Então, o momento decisivo, quando ele fala nessa passagem, é um mandamento para nos comunicarmos uns com os outros com certa frequência em espírito e em mensagem. Então, vamos começar esses 3 elementos. Você precisa entender a agenda que Deus tem para a nossa fala. Então,
Veja quais são os 3 elementos que ele vai colocar aqui, né, nesse momento. A frequência, o espírito e a mensagem. Então, quando ele fala aqui da frequência, ou seja, a prontidão diária, então, quando você pensa sobre ministério, e é uma palavra que, né, parece muito vaga hoje em dia, a gente pensa em ministério quando pensa nos órgãos públicos, né? Pensa logo, mas, como ele diz, talvez você se lembre de todos os programas de ministério da sua igreja, o culto domingo, amanhã, papá, ele vai dizendo. Então, mas o que o texto diz é que você deve ser ministrado ou ministrar todos os dias. O nosso chamado para ministério diário é necessitado por causa do que conquistamos lidando. Então, o conflito espiritual que ocorre entre todos os pecadores é universal. Enquanto o pecado permanece em nós, ele vai dizer, haverá sempre engano em nossos corações em algum nível, o que resulta em cegueira espiritual. Nós carregamos isso conosco onde quer que estejamos. Isso significa que o ministério diário é necessário em todas as situações e para todas as pessoas, né? Então, esse chamado se estende muito além dos encontros programados do corpo de Cristo. Está muito além, porque, na verdade, nossa fala ela tem que visar o reino de Deus. E uma coisa que todos nós deveríamos, nessas pessoas, para isso, deveria ter uma certa prontidão, né? Vamos dizer assim, mas uma prontidão, porque esse ministério é bem mais amplo e sempre temos oportunidade para isso, para esse momento de aconselhamento, sempre temos. Então, a gente precisa que todo dia é dia para ministrar. Todo dia é para nós estarmos prontos a um aconselhamento. Todo dia de resgatar, de falar com alguém da sua atitude, né? Normalmente, a gente acaba entregando ao pastor, né? Ó, pastor, fulano está assim, ou então a gente vai simplesmente orar por aquela pessoa. Você deve orar, mas não se esqueça que você deve confrontar essa pessoa também para tratar do pecado dela. Às vezes, e o que a palavra de Deus diz ali no texto em Hebreus é claramente que é todo dia você deve ministrar e para que o pecado não endureça na vida daquela pessoa e ela simplesmente rejeite, né, a palavra de Deus. Um outro ponto que ele coloca é o espírito, a humildade do evangelho. O espírito por trás do plano de Deus para a nossa fala é o espírito da humildade. Nos evangelhos, como diz o Paul, ele revela a grandeza, né, ou a magnitude dos nossos pecados, ou a grandeza, e também a mesma grandeza da graça de Deus. A gente pode ver isso, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele diz assim, que um ministério... deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Então, o ministério diário de intervenção não nasce do orgulho da realização, experiência, sabedoria ou sucesso pessoal. Nem nasce da crença sutil de que as pessoas ministrando ou sendo ministradas são, de alguma maneira, diferentes umas das outras em sua essência. Ao contrário, ele admite que não há nada que eu possa dar a outro que eu mesmo não preciso. Então, nós precisamos... Eu posso conhecer você, nós aqui, talvez você tenha muito tempo de evangelho, mas você precisa reconhecer
que todo dia nós precisamos da graça de Deus. Todo dia. Todo dia nós precisamos de alguém que chegue e diga, olha, você está errando aqui, né? Então, junto à minha fraqueza, como diz o Paul, o que se adiciona é o meu pecado. Isso mesmo. Ele diz, não me aproximo do ministério com uma posição de confiança em minha força e sabedoria, encorajando você a ser como eu. Não, venho em fraqueza e pecado para guiar você aonde que tem a força e o livramento a oferecer. E justamente isso é o que a gente precisa entender quando nós aplicamos, quando nós vamos aconselhar alguém em pecado. É saber que você também precisa ser também orientado, né? E uma coisa que ele diz aqui, logo no final desse ponto, humildade significa reconhecer que só posso oferecer uma coisa que vai ajudar: Jesus Cristo. A bondade, compaixão e ternura que fluem do reconhecimento de que somos irmãos e irmãs nessa luta e que a graça dele é a nossa única esperança. É a graça de Deus. Seja humilde quando você for aconselhar ou tratar com alguém em pecado. Entenda que a graça de Deus, né, é o que precisa. Você reconhecer que também necessita dela todos os dias. A mensagem é encorajamento para perseverar. Não pare, né? A mensagem que fomos chamados a trazer a essas oportunidades diárias é esta. Ele coloca aqui. Não desista. Existe uma razão para você continuar. Sinta-se encorajado, não se desvie, acredite nas promessas de Deus. Seja tenro de coração e continue seguindo a Deus. A mensagem não é apenas de confrontação. Não é uma mensagem de julgamento, censura ou condenação. Fomos chamados para encorajar a fidelidade na batalha até a vitória, não é? Até que a vitória seja final. Então, uma das coisas que a gente tem, né? E o Paul sempre tem uma historinha, né? E ele aqui lá embaixo, o pai de seu filho adolescente entrou no escritório dele e ele diz que já tinha visto essa cena muitas vezes. Então, nenhum dos dois que ele está lá, nem o pai, não precisava de ajuda. Ele veio apenas trazer o seu filho. O filho, por sua vez, estava sentado na sua cadeira e olhava para o chão, né? Não dava indicação de alguma de estar pronto para participar. E aí, Paul disse que quase sentiu que podia perceber a raiva entre os dois. Não existia afeto, cordialidade. E os dois presos em seu relacionamento, e os dois odiavam isso. Então, o pai fala primeiro que levou muito tempo para esquentar e o seu tom de voz se levantar, embora eu tivesse feito uma pergunta para ele, mas ele falava diretamente com o seu filho. Eu alimentei você, lhe dei roupa, tivemos ótimas férias juntos, assisti você no seu time de natação, ensinei a você a dirigir, comprei um carro, e o que recebo de volta? Nada além de aflição. Olhe para você, tudo em você diz perdedor. Olha, entre aspas, né? Você não tem emprego, está reprovando, não consegue nem deixar o próprio quarto arrumado. Parece um depósito de lixo pessoal. Quando eu tinha a sua idade, participava de esporte, tinha 2 empregos, era líder de grupo. Ele diz, respeitava meus pais, podia se andar pelo meu quarto sem pisar no lixo como de ontem. Nem sei qual é o seu problema, mas é melhor você resolvê-lo logo ou você está fora. Algumas vezes pergunto-me de onde você veio. Isso o pai falando ali, trabalho. Por que você não diz ao povo
quão bom você é e o quanto você é maltratado em casa. Você chamaria isso de uma confrontação ou exortação? Você diria que ele satisfazia o padrão do pai, mas não de Deus. É esse o seu pesadelo sobre confrontações. Não é à toa que todos nós preocupamos em evitar algo tão cruel e produtivo. Esse tipo de fala não alcança padrão algum de Deus para a comunicação. O que o pai conscientemente comunicou foi isso. Você é exatamente diferente de mim. Você é um perdedor, sou um vencedor. Não há esperança para você, eu sou justo. Você está tragicamente amarrado ao pecado e, vamos dizer, e o julgamento está chegando logo. E ele disse que certamente não era isso que o pai pensava, né, ou oficialmente em sua teologia. Mas o calor dos argumentos, ele agiu como pecador, com o coração pecador, incrédulo e endurecido do seu filho, com uma condenação impaciente e cheia de justiça própria. Ele não oferece ao filho o que realmente precisava, uma mensagem humilde, cheia de compaixão sobre a graça em meio ao conflito. Por favor, entenda. A graça de Deus nunca minimiza o nosso pecado, mas ela nos dá uma razão para encararmos e confessarmos e abandonarmos. A graça é a única razão pela qual temos esperança para continuar a nossa luta contra o pecado. É tudo o que fomos chamados a oferecer a outros. Esse pai não percebeu que ele e seu filho eram iguais. Pois é. Não percebeu que, em certo sentido, de que já tinha cometido pecados idênticos ou expresso atitudes idênticas, mas na necessidade de graça de Deus, momento após momento. Continuou Paul, eles eram iguais ao fato de que, sem a graça, não tinham capacidade alguma de pensar, falar ou fazer o bem. Ambos precisavam ver a mão de Deus trabalhando em suas vidas diárias. Nenhum dos dois percebeu estas coisas, diz o povo. Eles ficaram cada um do próprio modo, cansados, desencorajados, cheios de dúvida. Rebelde, enganado, cheio de justiça própria. O pai pensou: eu sou muito melhor que você, filho. Por isso tenho o direito de desistir de você. Joey, o seu filho, pensou: eu sou muito melhor filho do que você é, pai. Por isso tenho o direito de desistir de você. Os dois tinham se convencido, diz Paul, da maneira enganosa que estavam prontos para desistir. Mas também eles precisavam ver a presença poderosa de um Redentor amoroso em sua graça. Eles precisavam ser constrangidos pelo amor, precisavam parar de viver para si mesmo e começar a viver para ele. Né? Na medida em que encontramos crentes desencorajados na batalha e cegos pelo pecado, damos a eles a razão para aguentar e continuar confiantes e prosseguir. Aqui estamos nós, mais uma vez, né? E a gente pode justamente perceber, como o Paul vai dizer aqui, nesse momento, na medida em que encontramos crentes desencorajados na batalha e cegos pelo pecado, damos a eles razão para aguentar, continuar confiantes e prosseguir sua luta? Será que nós, quando vemos os crentes assim, nesse seu aconselhamento, no momento em que você vai falar, você dá razão para ele aguentar, para ele continuar confiante, prosseguir na luta? Então é isso que todos nós deveríamos pensar a respeito disso, né? De como temos vivido. E é por isso que
agora no segundo ponto, ele vai, nesse ponto final, como ele fala lá no início do livro, ele vai nos apresentar um modelo de confrontação, né? Um modelo de confrontação que está acontecendo. E olha o que é que ele diz. Ele vai apresentar no modo acróstico da palavra encorajar. Qual é o modelo bíblico que você deve, quando você for fazer uma confrontação? Então, vamos lá. Primeiro, examine seu coração. A primeira coisa que a confrontação começa é com o seu exame de você mesmo. Daquilo que você é, daquilo que você... o que há, os pecados que você está dentro de você e que você luta contra eles. Você precisa começar em você mesmo, para que você não chegue diante do outro de uma maneira que você seja o, né? Então, nós precisamos confessar primeiro os nossos pecados, depois irmos também ao outro. Note bem qual é o seu chamado. Lembre-se que a confrontação não é baseada em sua opinião sobre a pessoa. Você está lá como um embaixador e seu trabalho é representar fielmente a mensagem do rei. Não é a sua mensagem. O alvo ali é perceber e ver a visão de Deus para a vida daquela pessoa. Que Deus tem para ela, não o que você quer ou que faça do seu jeito. Letra C, né? Controle suas atitudes. Quando você fala, suas palavras são faladas em bondade, em humildade, ternura, paciência, perdão, contenção, compaixão e amor. Então, falhar em fazer isso impede que haja uma confrontação que honre a Deus e produza mudanças. Então, controle as suas atitudes. Ore para usar sabiamente as suas palavras. Então, quando há uma confrontação efetiva demanda preparação, principalmente o que vamos dizer. Pedir a Deus para nos ajudar, que leve a mensagem dele a quem nós vamos fazer o confronto. R. Reflita nas Escrituras. Né? Reflita nas Escrituras. Então, ela precisa ser... o que tem o conteúdo é sempre a Bíblia. Nós precisamos entrar para dizer o que ela diz a respeito, com entendimento, acerca dos tópicos ou do que você vai entrar em questão. Não é a sua opinião, é o que eu acho, o que eu vi isso, entendeu? Então, reflita nas Escrituras o que você vai dizer. É o princípio. Não é somente significa entender como os temas, princípios, perspectivas e mandamentos modelam o modo de pensar sobre os problemas que estão diante de você. Admita seus erros. Tenha a prontidão de reconhecer. Quando você admite essa necessidade de ter o perdão do Senhor, nós tornamos pacientes, perdoadores com aquele que nos chamou para ministrar. Jamais deixe de ouvir. Então, uma confrontação ela é interativa. Não é só você que fala. Precisamos dar a oportunidade do outro falar. A outra pessoa. Precisamos perceber com alegria suas perguntas e buscar sinais de que ela está percebendo as coisas que ela precisa perceber. Então, você precisa ouvir. Não deixe de ouvir. Perceba o que está atrás das palavras que a pessoa está dizendo, o que ela quer dizer com o que ela está dizendo, ou o que ela não disse, escondendo atrás das palavras que ela disse. Arrume tempo para as reações, isso mesmo. Né? Não existe nada nas Escrituras prometendo que, se cumprirmos bem nosso trabalho de confrontação, a pessoa irá confessar e se arrepender na primeira conversa. A mudança é sempre um processo. Não pense que na primeira que isso vai acontecer, ou na segunda, mas é sempre um processo. Finalmente,
Reanime a pessoa com o Evangelho. Reanime a pessoa com o Evangelho. Trate a pessoa de maneira que ela traga a graça maravilhosa de Deus para ela. Mostre o amor sem limites de Deus. Mostre, apresente pelas razões para nos desviarmos do pecado, né? Então, a bondade de Deus que guia as pessoas ao arrependimento. É a bondade de Deus. Mostre isso e você verá. Então, que Deus possa, nesse instante, possa te conduzir grandemente no momento de confrontação, para que você possa conduzir pessoas. Lembre-se que, como diz o primeiro ato, é você se examinar. As suas palavras. Espere reações. Tenha paciência. Ouça o que a pessoa não está dizendo. Atente. E lembre-se que será sempre um processo nesse meio de auxílio como embaixador do Rei. Que Deus possa te abençoar e voltaremos no próximo capítulo 10, né? Que já estamos encerrando, que é na missão do Rei. Deus te abençoe, te dê um dia abençoado, ou o momento que você assistir isso, que seja abençoado para você, que seja abençoado para a sua vida. Fique na paz do Senhor.